E aí, galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao Moripop, onde a gente fala sobre cultura japonesa e nipo-brasileira. Hoje, em especial, eu quero comentar com vocês uma coisa que já foi falada há muito tempo e teve umas 3 pessoas que perguntaram para mim, queriam saber sobre o lance dos japoneses se relacionarem com bonecas. Aí eu fui pesquisar, fui atrás, né? E descobri uma coisa. Vamos lá? Então entra a vinheta. Então, gente, vamos voltar pra gente entender o lance, porque parece loucura, mas não é. É uma coisa assim meio... Gente, é muito louco, mas não é loucura. Não sei se dá pra entender ou não, não sei. Vamos voltar na época dos Tamagotchi. Todo mundo, tem muita gente que chama Tamagotchi, né? Mas não é Tamagotchi, é Tamagotchi, o nome verdadeiro, né? Aqui no Brasil, né? Fala umas coisas meio bizarras, tipo katana, sabe? Katana. Então, tsunami, né? Tsunami. Tsunami. Eu tenho uma amiga que chama Tsuli, né? Aí o pessoal fala Tsuli. É a mesma coisa que o pessoal fala, sabe? Star Wars. Ah, você assistiu aquele filme Star Wars? Se não... e aqueles super-heróis do Power Ranger. A gente fica meio puto, né? Quando escuta isso, né? Caralho. Não é Power Ranger não, é Power Rangers, né? Não é Star Wars, né? É Star Wars. Da onde que tiraram, né, isso? Então quer dizer, nós japoneses, né, descendentes, né, que eu sou japonês por maioria dos votos, porque na verdade eu sou brasileiro, né? Só que ninguém aceita que a gente é brasileiro, todo mundo quer que a gente seja japonês, então tá bom. Então eu aceitei ser japonês. Então vamos lá. Alguns nomes, né, que eu falei aí que incomodam a gente, né? Vamos lá, Tamagotchi. Tamagotchi, gente, não é Tamagotchi, sabe? Muita gente que teve na época esse aparelhinho meio que se apaixonou pelo bichinho. Eu tinha o meu Gotti, né, que eu chamava, e ele nasceu, criei ele, começou com uma brincadeira. Gente, eu via ele com um carinho tão grande, como se fosse um bichinho mesmo, sabe? Quando ele morreu, eu chorei. Eu lembro que eu era um molecão e chorei, né? Muita gente, eu vi relatos de pessoas que realmente se apaixonaram pelo bichinho, como se fosse um bicho de verdade, né? Muita gente falava assim, não, mas é um bicho virtual, tal. Sabe, na nossa infância, a gente se apaixonou mesmo por algum brinquedo que a gente tinha, alguma coisa. Mas Moriyama, a gente tá falando de casamento com bonecas, né? Isso que eu tô falando precisa ser explicado, porque às vezes a gente cria um carinho por alguma coisa inanimada. Vamos para outra coisa. Os japoneses
tem uma cultura diferente, uma coisa, porque assim, o brasileiro, ele tem mania, não só o brasileiro, como outras etnias, tem uma mania de achar que o mundo gira em torno da sua cultura. Não. Quando você se fala de uma cultura diferente, a gente tem que abrir a cabeça. Você não, porque aqui no Brasil a gente faz, por que lá faz diferente? Porque é outra cultura! Ué, né? Então a cabeça deles são diferentes, né? Não são que nem a gente pensa. E o sexo no Japão é visto de forma diferente. Não é visto, porque aqui no Brasil tudo gera sexo. Por exemplo, aquele Made in Café. Tem um youtuber famoso que foi pra lá e eu fiquei até puto, porque ele falou que o Made in Café remete a sexo. Quando eu for pro Japão, né, espero ir, eu quero gravar pra vocês e mostrar e perguntar pra vocês o que remete a sexo. Só porque elas usam mini saia? Só porque elas brincam com a gente, elas falam alguma coisa de mulher, mulher, mulher do lado assim, sabe? Como se fosse criança, sabe? É uma brincadeira interativa, não fica esfregando o peito, não fica, sabe? Não. Quando se trata de Japão, tem que se pegar uma coisa mais voltada à simplicidade, sabe, mesmo tendo os animes, tendo aquelas coisas mais sensuais, a cabeça do japonês não gera só em sexo, sabe? Eu quero colocar depois uma matéria de como as mulheres japonesas conquistam, assim, sensualizam as coisas sem usar o sexo, sem usar o corpo. Elas não precisam, sabe, quando uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes não se mostra a embalagem para mostrar o conteúdo, né? Então não precisa ficar mostrando o peito, a bunda para conquistar um homem. Elas conquistam pela meiguice, pelo jeito, né? Então, vamos lá. Calma aí. Amanhã, olha o que você tá falando, você fugiu do assunto. Não, eu não fugi. Eles têm uma concepção diferente de sexo. Sexo é uma coisa, né? O gostar, o se apaixonar é diferente, sabe? Nem sempre tudo envolve sexo. Que nós brasileiros temos essa tendência de achar que tudo gera sexo, né? Mas não é, tá bom? É meio confuso, mas tem que se abrir a cabeça para entender uma outra cultura. O que acontece? Vou contar a história de dois japoneses que se evidenciaram na mídia. Um deles se chama Senji Nakajima, um senhor de 61 anos que trocou a esposa e os dois filhos por uma boneca. E ele resolveu morar com essa boneca e praticamente se casou com ela, né? Mas nada no papel, porque não tem como você se casar assim no papel, né? Se casar com uma boneca. Mas praticamente aconteceu isso, né? E ele morava com a esposa e os dois filhos em Nagano, uma província que tem lá no Japão. Se eu não me engano é uma província, não sei. Posso estar falando besteira, mas... E ele trabalhava em Tóquio, então ele saía de Nagano para Tóquio. E aí, o que ele fez? Ele começou a meio que morar em Tóquio e nos finais de semana voltar para a família. E aí, o que aconteceu? Ele se apaixonou por uma boneca.
Essas bonecas de silicone que estão saindo agora, que muita gente pratica sexo com essa boneca, né? E ele meio que teve uma paixão inocente por ela, porque ela parece uma pessoa, tudo. E segundo ele falava que a esposa reclamava demais, que a esposa não queria ir para os lugares que ele queria ir, que não tinha aquela como que fala? Reciprocidade, vocês entenderam, né? E ela fazia tudo que ele queria, sabe? Aquela coisa meio um pouquinho machista, né? De que ela fica quieta, cala a boca e faz tudo que ele quer, né? E ele queria ser escutado, ele queria conversar, sabe? Ele não queria ouvir problemas. Então ele achou... Vamos abrir a cabeça, gente. Ele achou que aquela era uma mulher perfeita para ele, que escutava, porque estava do lado dele quando ele precisava, e se apaixonou por aquela boneca e começou a conviver com ela, né? E o casamento continuou, né? Ele vai lá, entra em contato, manda dinheiro para a família, mas ele substituiu a imagem da esposa por essa boneca, e ele vai nos restaurantes e leva ela, e é uma coisa meio doida pra gente, né? Mas ele achou que a felicidade para ele, né, era melhor daquele jeito, porque a representação da boneca para ele era um casamento perfeito. Quem somos nós para julgar, né? Agora vamos para um outro caso que acho que ficou mais famoso, né? Esse rapaz, né, novo, o nome dele é Akihito Kondo. Ele casou nada mais com Hatsune Miku. Para quem não sabe quem é Hatsune Miku, ela é uma cantora muito famosa. Ela abriu o show, sabe de quem? Nada mais que a Lady Gaga. I am Pekka, now performing Hatsune Miku, live from Mercury, Art Love. Eu preciso fazer um vídeo sobre explicando quem é, porque eu descobri que muita gente no Brasil não sabe quem ela é. Ela é uma cantora virtual, ela é um holograma que faz um sucesso enorme. Tem muitas músicas dela que rola e ninguém sabe que é ela que canta, né? Que pelo menos eu também não sabia. Mas os otakus conhecem ela, tudo. Existe fãs por todo o mundo dessa cantora, né? Ela tem 16 anos e vai ter 16 anos pro resto da vida. Simpática, meiga, e Kondo resolveu que iria se casar porque ele se apaixonou por ela, né? Eu vou ser sincero, eu gosto bastante dessa personagem. É engraçado, assim, ela é uma idol. Idol, pra quem não sabe, é um ídolo, né? Lá no Japão eles chamam de idol. E muita gente é apaixonado por ela, é apaixonado mesmo, sabe? E ele resolveu se casar com ela. Por que, gente, resolveu se casar com uma idol? Porque ela conversa com ele. E ele é o único, gente, olha só, ele é o único que consegue conversar com ela.
ただいま。元気？じゃあ今日はよろしくお願い。 Ele foi jurado de morte já pelos fãs. E ele conseguiu pela empresa, né, que faz os hologramas dela, Krypton Figure, que emitiu um certidão de casamento que não é legalizado, nada, mas ele é o marido da Hatsune Miku, que é a atriz, é a cantora, sabe? Ela apareceu já em programas, até programas americanos, dando entrevista, tudo. Her network television debut, Hatsune Miku. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Hatsune Miku, ladies and gentlemen. Thank you. Okay. There she is. All right, that's fun. It's like being on Willie Nelson's bus. You know? Thank you, everybody. Good night, folks. E ele se casou com ela. Ele conversa com ela, chega, né? É um holograma pequenininho, né? Não é grandão. E que entende ele, porque ele tem dificuldades de um relacionamento com pessoas, porque parece, pelo que na reportagem foi dito, ele se frustrou bastante, ele não consegue se comunicar com as pessoas, sabe? Ele tem os problemas dele e tudo. Ele trabalha, né, numa escola onde ele sofre muito bullying por não conseguir ter uma conversa com uma pessoa, tudo. Trabalha, acho que na parte de computação, e ele se isola. E tem muito disso no Japão, tem muito disso mesmo, de pessoas que não conseguem conversar, ainda mais com uma mulher, sabe? E parece que uma mulher fez bullying com ele e ele não queria mais. Ele não queria mais se envolver com uma mulher. Ele gosta de mulheres, né? Mas não que ele seja homossexual, nada, mas ele gosta de mulheres, só que ele não consegue, ele é muito tímido. Os japoneses, eles são extremamente tímidos para relacionamentos, tudo. E ele se apaixonou por Hatsune Miku. Inclusive, muita gente é apaixonado. Vai apaixonado por um holograma. Gente, conheçam ela, você entender o que é, né? Eu gosto muito dela. Mas imagina uma idol, um ídolo, né? Uma cantora virtual, e o cara consegue conversar com ela, né? E é casado. Então, imagina como que é isso, né? Porque muita gente se apaixona, por exemplo, por uma atriz, né? Uma cantora, alguma coisa, mas é um personagem. Na verdade, aquele personagem diz: eu sou apaixonado pela Tomb Raider. É um personagem, ela não existe. Então tem uma atriz que faz, sabe? Então, quer dizer, é uma coisa meio doida. E acontece isso, gente. Então, imagina alguém casado com um personagem que não existe, mas tem uma atriz que faz ela em carne e osso, né? Mas essa personagem... Então é uma coisa assim a se pensar. Quem somos nós para ficar julgando isso, sabe? Porque muita gente é de ficar julgando demais as pessoas, né? E
a gente tem que abrir cabeça, tem que entender que é uma cultura diferente, são pessoas que não conseguem se abrir para as outras, sabe? Elas são tímidas demais e eles acharam um modo de se comunicar com outro ser, né? Dessa forma, como futuramente em filmes, por exemplo, né? Vai ter androides onde você vai poder se relacionar, poder conversar, que são pessoas perfeitas para elas, né? E isso não está distante, está chegando, né? Porque já tem namoradas ou acompanhantes robóticas com inteligência artificial que podem suprir sua necessidade de conversas, de relacionamentos, né? É hora de fazer exercícios nessa casa de repouso em Tóquio. Mas o instrutor de hoje é um robô. Paulo tem 40 centímetros de altura e consegue falar, andar, cantar, dançar e até dar a previsão do tempo. As pessoas parecem amá-lo. Este homem diz que se sente feliz em conversar com um robô, porque ele se comporta como uma pessoa. Isso já tem, por que pareça, mas já tem. E daqui a um pouco elas vão sair andando, vão se misturar com as pessoas, né? E é isso, gente. É uma coisa que está aparecendo, que já é uma realidade entre a gente, né? E já foi, por exemplo, um pet, um animal artificial, e agora são pessoas artificiais que estão aparecendo. Mais que a gente pensa que é estranho, é mais real do que a gente imagina, né? Então é isso, gente. Se você curtiu o vídeo, dá um like para ajudar a gente, né? Isso é muito importante pro canal, né? E é isso. Vou contar para vocês coisas da cultura japonesa, da nipo brasileira, né? E que muita gente não sabe, mas é uma cultura diferente, uma cultura apaixonante, bizarra às vezes para um olhar das pessoas, mas como as outras culturas acham a cultura brasileira também bizarra, né? Mas a gente tem que abrir a cabeça, tá bom? Então falou, um beijo pra vocês e tchau! Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de comentar, falar, oh, aquele cara louco, aquele japonês maluco que usa um chapéuzinho que mexe a orelha, né? Então falou, um abraço, um beijão e tchau! Desculpa, porque pra colocar tudo em tão pouco tempo, né? Falou!